Olá, bem-vindas a mais uma Paper Class, a nossa Paper Class de número 42. Muito obrigada a vocês que estão aqui acompanhando. Já estamos na 42ª semana aqui falando sobre arte em papel, a escultura em papel mais específico, mas o que envolve tudo isso, né? A questão da parte técnica, a questão do empreendedorismo, a questão do hobby, todos esses temas a gente vem trazendo para quem é nova por aqui, para vocês se inteirarem do assunto. É isso que acontece. Cada semana a gente traz um tema para a gente discutir, são aulas bem diretas ao ponto. Hoje eu preparei uma aula super especial com um esqueminha e um mapa mental bem bacana para vocês saberem o passo a passo de como escolher o seu papel para o seu trabalho que você vai fazer. Como escolher o melhor papel para o tipo de trabalho que eu vou fazer, tá certo? Então, se você tá gostando desse conteúdo do canal, se inscreva no canal, compartilha, divulga esses vídeos para quem você acha que vai gostar de conhecer um pouquinho mais sobre essa arte em papel, para ajudar a gente também e para o YouTube também saber que esse conteúdo é útil e isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas, tá certo? Vamos lá, sem muitas demoras e mais delongas, vamos começar então a nossa aula. Hoje eu preparei um esqueminha diferente das nossas outras aulas. Eu vou dividir a nossa tela aqui e tá aí, vou trazer para vocês como a gente criar, né? Como a gente fazer esse esquema da escolha do papel. Como eu faço a escolha do papel de uma forma mais assertiva, para que não dê problema, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, estar ciente ali no na nossa escolha, é a questão de como será o tipo do trabalho. Qual será o tipo do trabalho que você vai precisar desenvolver? Será um trabalho que vai ser durável? Nesse caso, os trabalhos que eu considero durável, ele entra naquele ramo de obra de arte, ou até mesmo os quadros decorativos. Então, se ele for durável, ele entra em uma dessas características normalmente. Sayuri, eu estou fazendo quadro de maternidade. Ele se encaixa no durável? Sim. Por mais que ele seja de maternidade, o ideal é que você crie o seu trabalho para que ele fique mais tempo, que ele dure o mais tempo possível. Justamente se a pessoa quiser guardar, ficar por um bom tempo guardado, ou que ela queira guardar de recordação e tudo mais. Então, ele entra, sim, nessa questão do tipo de trabalho durável, tá certo? Uma outra categoria, vamos chamar assim, que eu uso para qual tipo do seu trabalho é pros temporários. E o que são esses trabalhos temporários, Sayuri? São trabalhos que a gente faz papelaria para festa. São trabalhos que a gente faz. Deixa eu fechar aqui o durável para a gente não confundir. Então, aqui são trabalhos que a gente faz para festa, vitrines, que aí entra a parte de cenografia, né? Cenografia, campanhas, ilustrações. Opa! Então, esses são alguns exemplos de quando ele é um trabalho temporário. Ilustrações, vou colocar aqui.
Então, entra aqui em festas, vitrines, campanhas, porque normalmente vai ser um trabalho que vai ser tirado a foto naquele momento e depois ele vai seguir ali como que eu posso dizer? Seguir com o caminho dele, o percurso dele normalmente, tá certo? Então, esses são os dois principais tipos. Mas aí eu tenho outros critérios que eu chamei de trabalhos que tem a paleta definida, paleta de cores, tá? Qual mais? Ele vai ter, opa, ele terá efeitos? Quais efeitos? E por último, ele terá modelagem. Qual nível? Certo? Então, esses são os 5 tipos que eu enxergo para qual o tipo de trabalho que o seu trabalho vai se encaixar. Ou ele vai ser, claro que esses 3 aqui de baixo, eles também entram dentro do durável e do temporário. Por isso que eu deixei eles aqui fora, porque a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e depois entrar aqui na paleta. Deixa eu ver aqui se tá certinho para vocês. Na paleta, nos efeitos e na modelagem, tá certo? Porque esses 3 últimos são itens que se encaixam também no durável e temporário, que isso vai ser um pouco dependendo do tipo de trabalho aqui, a gente vai ter que levar sim em consideração se ele vai ser durável ou não, tá certo? Então, tá bom, Sayuri. Então, o meu trabalho, vamos começar aqui pelo durável, né? Eles são. Deixa eu separar aqui, gente, os exemplos, né? Que são obra de arte e os quadros decorativos e o que fazer. Não, vamos colocar como escolher, né? Como escolher. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre como escolher os quadros o papel para o trabalho que é mais durável, né? Que é, digamos assim, a parte que eu mais gosto. Então, vamos lá. Quando ele é durável, a primeira coisa que eu vou pensar é o quê? É na durabilidade, certo? Então, se ele é durável, durabilidade. Se ele é durável, eu vou pensar na durabilidade. Quando eu penso na durabilidade, o que eu preciso levar em consideração? Quais são os pontos que eu preciso levar em consideração? Primeiro, dar a preferência para papéis especiais, os artísticos. Como assim, Sayuri? Dar preferência para os papéis especiais e artísticos. O que você quer dizer com isso? Os papéis especiais, normalmente, eles possuem um tratamento diferente dos demais papéis, inclusive os artesanais, tá, gente? Normalmente, eles... Opa! Normalmente, eles são mais caros do que os normais encontrados. E você também encontra... Oh, Lelê! E você também encontra somente em papelarias especializadas. Que aí entra nas papelarias que vendem material artístico. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para ver se vocês conseguem entender. Dá para entender, né? Deixa eu aumentar mais um pouquinho porque ele ficou muito grande. Aqui, durável. Então, aqui a gente vê que primeiro a gente vai ter que dar preferência a esses tipos de papel.
com tratamentos diferentes. E o que são esses tratamentos diferentes, Sayuri? O que você quer dizer com isso, né? Os tratamentos diferentes, eu quero dizer na questão da criação daquele papel. O papel, muitas vezes, na criação dele, ele envolve aqueles itens que a gente já costuma falar sobre livre de ácido, colorido na massa. Tudo isso são características da própria criação, produção do papel, né? Então, esses tratamentos, o que eu quero dizer? Existem tratamentos, por exemplo, o tratamento antibolor, antifungo, que são feitos em alguns papéis especiais. Claro, esses papéis são um pouco mais caros, foi o que eu coloquei como segundo item, mas dependendo do trabalho que você vai fazer, vale o investimento e você precisa colocar esse valor dentro do custo ali do seu material que você está vendendo, tá certo? Então, para ser um trabalho durável, você precisa dar preferência. Isso daqui é uma regra, Sayuri? Não, não é uma regra. Isso daqui é uma forma de te ajudar a identificar os principais itens na hora de você escolher para não errar o seu trabalho. Claro, eu posso fazer num trabalho durar, usar papéis que não tem esses tipos de tratamento especiais? Sim, e isso a gente vai falar agora no próximo ponto. Então, além de dar preferência, a gente precisa ter o cuidado, vou colocar até em maiúsculo, em inventar moda. E o que é o cuidado para inventar moda, Sayuri? É justamente nisso. Quando eu quero usar um papel que não tem esse tratamento diferente, para vocês terem uma ideia, essa questão do tratamento diferente, existem papéis que são até certificadas com o ISO, que é um ISO que fala sobre a longevidade do papel. Então, existem sim papéis com esse tipo de certificação. Por isso, eu digo que eles são papéis um pouco mais especiais, são papéis diferenciados. Inclusive, gente, eu só abrindo parênteses aqui também, esses papéis também você consegue encontrar nos papéis artesanais, tá bom? Existem pessoas que fazem papéis artesanais mesmo, que fazem esse tipo de tratamento antifungo, por exemplo. Porque às vezes o papel artesanal é feito de algum tipo de planta. E às vezes essa planta precisa receber um tratamento especial para que esse papel, com o tempo, não fique contaminado, digamos assim, entendeu? Então, quando a gente vai usar um papel que não tenha, ou ao menos você não tenha conhecimento que ele tem esse tratamento diferente, um papel um pouco mais comum de se usar, vamos colocar até aqui o Color Plus, por exemplo, que é um papel bem comum da gente usar na arte de papel, a gente saber e estudar as características desse papel, né? Quais são as características dele, o que ele é próprio para quê? Ele é próprio para colagem, ele é próprio para desenho, ele é próprio para pintura. Isso tudo a gente precisa levar em consideração. Então, aqui no cuidado ao inventar moda, eu coloquei justamente para vocês pensarem e levarem 2 pontos em consideração. O primeiro deles é ter tempo para testar e analisar o comportamento com o passar dos dias. Eu preciso fazer uma obra e quero colocar um determinado papel na minha obra. Mas eu não sei se ele vai ficar ali muito tempo, se a cola vai aderir muito bem, se ele em contato com outro papel que eu já tenho o costume de usar vai ficar legal. Como que eu faço? Faço o teste disso, principalmente se eu tiver o tempo para fazer esse teste, porque às vezes a gente também não tem um tempo hábil. Então eu vou falar assim, que umas 2 semanas, um mês de repente, para você conseguir testar o comportamento disso para ver se fica ok, testar se ele fica na posição horizontal, e ele não vai cair com o peso dele. Tudo isso são testes que você pode fazer antes de adotar esse tipo de material no seu trabalho, adotar esse tipo de papel, no caso que a gente está conversando, né? E o outro cuidado é justamente para você pensar quando você
escolher usar determinada técnica. Então, dê preferência a usar papéis que são coerentes com a técnica que você quer usar. Como assim, Sayuri? Ah, eu quero usar aquarela. Eu vou fazer uma aquarela num Color Plus? Depende. Depende de como você quer fazer essa aquarela. Se for uma aquarela com uma técnica um pouco mais aguada, digamos assim, que vai muita água, muito provavelmente não vai dar certo, porque o Color Plus não aceita esse tipo de técnica de água. Mas se você for usar um pouquinho, de repente funciona. Ah, quero usar o giz pastel seco no Color Plus, num vegetal. Como que ele vai adequar ali, como que ele vai se comportar. Então, sempre verifique a maioria dos papéis, principalmente os artísticos, eles têm como na característica deles, indicando quais as técnicas que são indicadas para o uso daquele papel. Isso te ajuda a te guiar para você não ter resultados inesperados ou resultados que você não goste, mesmo que não dê certo daqui a alguns 3 meses, que comece ali desbotar no papel ou sumir, por exemplo, uma aquarela do papel que você pintou ou ficar manchado ou alguma coisa do gênero, tá certo? Então dê preferência em usar as técnicas coerentes com a característica do papel. Então resolvi usar um papel artístico que eu vá precisar usar aquarela, invista e procure em papéis próprios para aquarela, para que você tenha esse isso ao seu favor, né? Usar as características do papel ao seu favor. Isso é o grande lance, isso é a grande liberdade quando você aprende quais são as características de determinados papéis. Você não limita o uso dos papéis. Você começa a ver ali nos papéis a utilidade e como usar cada um deles. Isso a gente vai falar também um pouco mais para frente, tá certo? Então sempre pensem, assim, não existe um papel certo. Ah, Sayuri, dá para fazer com papel de um papel vegetal? Depende o que você precisa fazer com papel vegetal. Ah, vou fazer um determinado detalhe, eu vou fazer alguma coisa que precisa de mais estrutura. De repente, o de estrutura não vai funcionar, mas ele vai funcionar se você usar no detalhe daquele tipo de efeito que você precisa. Então, tudo isso depende do uso, tá certo? E é o famoso inventar moda que eu coloquei aqui, justamente para vocês terem cuidado quando vocês tiverem essas ideias de usarem um papel, justamente pensar o que vai encaixar e se vai encaixar legal para aquilo que vocês precisam ou querem fazer, tá certo? Um outro ponto que eu deixei como observação de como escolher também os papéis é com relação a os outros materiais que eu vou usar. Então, aqui, o que são esses outros materiais? São os materiais que estão envolvidos com a técnica que você vai fazer. Então, ali tem a tesoura, a tesoura e o estilete, tem a cola, tem a famosa, a fita banana. Então, tá certo, a gente tá dentro de um trabalho que ele precisa ser durável. Então, tá. A escolha do material, vou escolher ali, vamos falar da aquarela, por exemplo, que é o que eu tava dando o exemplo. Então, eu escolhi o papel de aquarela, ótimo. O papel de aquarela, normalmente, ele tem uma gramatura um pouco maior, tem gramaturas menores, mas tem gramaturas maiores, até de 300 gramas, por exemplo. Então, se você pegar um papel de 300 gramas, para você cortar esse papel, ele já vai ser um pouco mais enrijecido. Então, aqui nos outros materiais, quando você for escolher determinado tipo de papel, você tem que levar em consideração. Vou usar esse papel? Tá. Mas eu vou ter que cortar muitas peças desse papel ou vou ter que cortar poucas peças? Se eu for cortar muita, eu vou dar conta de cortar ali na tesoura, no papel, no estilete? Ou, por exemplo, eu vou cortar na máquina de corte, a minha máquina suporta esse tipo de gramatura? Normalmente, gramaturas muito grandes, assim, é difícil uma máquina de corte pegar. Eu não sei dizer para vocês aqui se uma máquina de corte cortaria 300 gramas. Se você usa a máquina de corte, entende, comenta aqui para mim também para eu poder saber se existe as máquinas de corte
chegam nesse nível de cortar essa gramatura de papel. Então, tudo isso você tem que alinhar e ver se o que você tem em mãos, o que você vai usar para sua composição ali, para sua criação, na verdade, vai estar de acordo com o papel que você está escolhendo. Então, a tesoura, o estilete, a cola também. Que cola que eu vou usar? Vou usar uma cola mais transparente que demora para secar, uma cola branca que seca rapidinho, ou vou ter que usar uma cola permanente em spray. Qual tipo de cola? E ver também o comportamento desse papel com essa cola, porque às vezes o papel mancha, às vezes o papel, claro que são situações que a gente consegue contornar, mas são situações, percebam, são situações que eu tô colocando aqui para vocês justamente terem no radar de vocês e conseguirem acompanhar realmente se todos esses materiais estão realmente de acordo com o que você precisa para sua arte, entendeu? Deixa eu ajeitar aqui, que a minha câmera estava meio torta. Então, e o último tem a fita banana. Por que a fita banana eu resolvi colocar aqui? Porque a fita banana, com a questão da durabilidade, ela não é muito adequada. Então, aqui eu não recomendo, não vou colocar nem um xizinho, eu vou colocar uma bandeirinha vermelha para sinalizar atenção, tá certo? Então, a fita banana, vocês precisam tomar cuidado, porque a fita banana, dependendo da fita, ela não é tão durável quanto a cola, tá certo? Às vezes, a fita banana, com o tempo, eu já fiz testes aqui, colando artes com a fita banana, e depois de 4 anos, eu fui ver como que tava, e realmente ele descolou. Assim, eu só encostei na flor, e a flor descolou, e olhando a cola da fita banana, ela já não tinha mais cola alguma. Então, a fita banana fica aí como um ponto de atenção para vocês, tá certo? Então, esses são os pontos que eu considero importantes para você escolher se você for fazer um trabalho, uma arte em papel que seja durável. Então, aqui a gente tem, recapitulando, a preferência por papéis especiais, principalmente aqueles papéis que são para arte mesmo, muitos papéis já são criados justamente para ser duráveis. Cuidado para inventar moda, então quero fazer uma coisa diferente, faça teste, investigue, estude o seu tipo de papel que você quer usar para ver se realmente aquilo funciona. Normalmente, as pessoas não têm costume de estudar as características do papel. É um caminho rápido, vou falar para vocês. Mas um outro caminho mais rápido ainda é fazer logo o teste. Mas se você não tem tempo, você pode fazer esse tipo de procura. E também procurar outros artistas ou outras pessoas que também trabalham com papel e perguntar se a pessoa já teve alguma experiência com esse tipo de papel, se ela conhece. Isso daí também tá dentro do que eu digo de como a gente pode fazer para escolher nossos papéis. Nada como uma boa indicação também, né? E os outros materiais, que são os outros materiais que estão ali à nossa volta no processo criativo, que a gente também tem que estar no radar e saber como a gente vai lidar com aquilo, tá certo? Então, esses são os critérios para um trabalho que seja durável. E agora vamos para os temporários. Nos temporários, deixa eu aqui dividir e jogar ele todo para os exemplos, para deixar bem organizadinho aqui para vocês conseguirem entender o nosso mapa mental. Tô fazendo esse teste do mapa mental que eu acho super fácil da gente se identificar, de eu desenhar aqui pra vocês, porque eu também não sou tão boa de desenho, então a gente acaba desenhando aqui pra vocês, e também fica um material legal se vocês quiserem printar, se vocês quiserem anotar também, fica super, super fácil. Então, os temporários. Como escolher? E os temporários, a gente já começa com uma vantagem, né? Se é um trabalho temporário, eu já vou ter uma liberdade de escolha.
Liberdade de escolha do papel. Porque aí eu posso usar qualquer tipo de papel que eu tenho disponível para poder fazer esse tipo de trabalho, tá certo? Entra todos os tipos de papel nessa questão. A única coisa que eu acho que precise de um pouquinho de atenção é a questão do papel ser livre de ácido. O que é o livre de ácido ou o famoso acid free? Opa. É uma característica, e eu vou deixar aqui com um pontinho de atenção, é uma característica onde ele vai dizer se seu papel tem um tratamento que demora a amarelar. Não vou falar que ele não amarela, porque assim, o livre de ácido é justamente para não amarelar. Mas, dependendo das condições expostas desse papel, ele pode sim amarelar. Como assim sair condições expostas? Se a pessoa tiver um quadro, tiver uma arte no papel, e aquela arte ficar exposta diretamente ao sol, por exemplo, não há tratamento no mundo que vá fazer esse papel não desbotar. Não tem jeito. O sol, ele é muito forte, a luz do sol é muito forte e isso acaba com certeza afetando o seu trabalho, tá certo? Então, a única coisa que eu coloco como atenção é que seja livre de ácido. Mas, mesmo assim, se seu trabalho não precisa ser... Sayuri, uma empresa entrou em contato comigo para fazer uma campanha publicitária, eles vão tirar foto da campanha, é uma campanha super temporária, por exemplo, de Páscoa, e então eu não preciso ter esse cuidado. Ok, não tem problema, isso daí também não vai desmerecer o seu trabalho, também não vai fazer com que o seu trabalho seja menos do que outros, tá certo? Mas é só um ponto de atenção que eu achei que a gente devia comentar, tá certo? E aí, os outros detalhes dos temporários, a gente vai falar até um pouco mais pra frente, porque eu acho que se inclui ali nos outros tipos de trabalho. E além da liberdade de escolha, eu coloquei aqui também a questão do tamanho do papel. Por que o tamanho do papel? Você vai precisar entender qual tipo do trabalho que você vai precisar. E aí você vai pensar assim: se é um trabalho que é muito grande, eu vou precisar de folhas maiores. E se eu for precisar de folhas maiores, existem marcas que não vão me atender. Existem marcas que têm folhas menores. Então, elas vão variar ali de marca para marca. Tem marca que chega a quase 1 metro de comprimento e tem marca que chega a meio metro. Então é muito diferente de uma marca para outra. Então o tamanho do papel vai ser sim um critério para você também poder escolher o tipo do seu papel. Sayuri, eu fui convidada para fazer uma vitrine de uma cenografia, numa vitrine, e eu preciso fazer com papéis muito maiores. Então aí você já vai para uma linha, uma marca que venda folhas de papel num tamanho muito maior. O trabalho é menor, é de mesa ali, não vai passar muito dos 60 centímetros, 70 centímetros, aí já é um pouco mais fácil. A liberdade volta de novo ali, né? Na liberdade de escolha fica muito maior. E aí você pode viajar nas marcas que você for escolher. Só prestem atenção, pessoal, nessa questão das marcas. Sempre tentem ver. Hoje em dia, com essa facilidade da gente comprar pela internet, existe muito essa facilidade de você comprar o papel pela internet. Tente sempre comprar papel de fornecedores que vocês já conheçam ali o papel físico. Porque às vezes ali na tela, o papel é lindo, maravilhoso e obviamente isso tem uma dificuldade deles comunicarem isso, né? E aí quando chega para você, o papel às vezes tá manchado ou tem alguns detalhes de amassado que é um pouquinho complicado. Então percebam e pesquisem, peçam mesmo indicações, recomendações do pessoal, de quem já trabalha com papel, de quem já usa papel, onde que pode comprar, onde que vocês conseguem comprar determinada marca de uma forma bem legal, tá certo? E aí não esqueça também, na hora que você for ver essa questão dos tamanhos, não esqueça
de lembrar da emenda. Por que emenda? Porque às vezes você precisa fazer um trabalho muito grande e a folha não vai dar, você vai precisar emendar. Nessa emenda, qual é o trabalho que você vai fazer para disfarçar essa emenda? A emenda vai fazer parte do seu trabalho visual? A emenda não vai fazer parte, eu não quero que apareça, então eu vou ter que criar uma forma ali de ajustar essa emenda, né? De fazer alguma coisa ali para disfarçar. Então, tudo isso vocês precisam pensar e mapear na hora que for escolher o papel, tá certo? Então, escolhidos os papéis para o temporário, eu entro numa terceira categoria, que é se você tem uma paleta de cores definida. Nossa, mas em que caso que eu vou ter a escolha das cores definidas? Em caso de festas, em casos de campanhas publicitárias, ou até mesmo se você for fazer um quadro de maternidade, a pessoa fala assim, olha, eu quero só um azul bebê. E aí você vai ter que procurar papéis que tenham a tonalidade do azul bebê. E obviamente não são todas as marcas. Então, quando a gente tem a paleta de cores definida, a gente já tem uma escolha restrita. Porque aí a gente já vai ter que tender para paleta mesmo de cores. O que vai te guiar na escolha do papel vai ser a paleta de cores, não tem jeito. Os papéis existem ali as suas paletas, cada marca tem a sua paleta de cor, tonalidades diferentes. E existem cores que não existem em determinadas marcas. Então, isso vai te guiar, sim, na escolha, tá certo? Então, ela provavelmente já vai direcionar para sua escolha restrita e ou a escolha do papel final. E a escolha final. Certo? Então, a paleta definida é essa. Uma outra coisa que eu falei até sobre esses três últimos itens aqui que estão dentro desses dois é justamente a questão de sempre vocês pensarem, tá, tem uma paleta definida, mas tá bom, vai ser a campanha, vai ser um temporário ou vai ser um durável? Sempre o durável e o temporário, eles precisam permear ali no seu questionamento, né? No seu estudo para o seu projeto. Ah, Sayori, a minha cliente pediu um quadro de maternidade num bebê clarinho, mas não tem um papel durável que esteja nesse azul clarinho. Duas opções. Vou até colocar aqui. Tem paleta, aí escolha restrita e escolha final. Então, se tem paleta definida... Ai, não é isso. Tem paleta definida. Mas não tem uma opção de papel. Vou colocar o do papel durável, gente. Dá para entender, né? Mas não tem uma opção de papel durável. Então, o que que eu faço nesse caso? Como eu converso com a pessoa, né? Bom, a primeira opção e que eu gosto também de ser bem claro é de ser transparente com o cliente. Você vai explicar que o trabalho que é feito, por exemplo, por quadro, ele demanda alguns cuidados, e você tem esses certos cuidados, como a escolha do papel, escolher papéis que têm uma durabilidade maior. Então, seja transparente com o cliente e fala assim, olha, nessa cor que você pediu, os papéis que eu costumo trabalhar, eu tenho essa cartela de cores. Tem alguma que te atenda ou que esteja próxima? Aí a pessoa vai falar. Nessa transparência do cliente, você pode falar sobre a escolha do papel que você usa, ou simplesmente falar assim, olha, para os quadros de maternidade, eu uso essa cartela de azul. Ela quer um azul bebê. Eu uso essa cartela de azul. Tem algum desse azul que te identifique?
E aí a pessoa vai falar sim ou não. E a segunda opção é, se mesmo você olhando essa paleta de cores que a pessoa te deu, por exemplo, eu quero um azul bebê, e você tem um azul bem clarinho, mas precisava ser um pouco mais escuro e você precisava escurecer um pouquinho mais, você pode fazer por sua conta, mudar a cor com pintura, pintando o papel. E aí você mesmo muda a cor, pintando o papel e transformando. Um exemplo disso, eu não sei se vocês já viram uma obra que eu fiz de uma folha de bananeira, aquelas folhas maiores, e eu queria um verde mais musgo, e eu não tinha esse papel do verde musgo. O que eu fiz? Eu peguei o próprio papel marrom, que era o fundo do meu verde que eu queria, e fiz vários tons de verde por cima para chegar na tonalidade que eu queria. E no fim eu acabei gostando do resultado, porque deu algumas manchinhas assim, não ficou tão uniforme, deu algumas manchinhas e funcionou super bem. Como que eu faço essa mudança de cor, Sayuri? Eu já fiz com aquarela, funciona super bem. No começo eu fazia com lápis aquarelável, inclusive, e dava muito certo. Eu pegava papel de tudo quanto é cor, transformava na cor que eu queria. Então você ganha essa liberdade de não ter, eu não tenho a cor que eu queria usar aqui nesse papel. Sim, pega esse mesmo papel e muda a cor dele. Ok, em aquarela, com lápis de cor, com giz pastel seco, com tinta acrílica, às vezes também funciona. Então, tudo isso são técnicas que você pode agregar ali e entra naquela questão dos efeitos do papel, que fica bem diferente também, tá bom? Vai dar uma unicidade maior no seu papel, porque obviamente não vai ter um papel com aquela cor, e também você vai conseguir trazer um pouco mais de personalização também para o seu trabalho. Isso também super funciona para uma obra que precisa ser durável, tá certo? Se tem a paleta de cores definidas e você não conseguir achar em nenhuma das marcas uma cor que se pareça, que eu acho difícil, porque é bem difícil, porque tem muitas cores, você sempre vai pegar as mais próximas, porque não tem como a gente mudar isso, porque a indústria do papel, os papéis fabricados são aqueles, então é o que tem disponível. E aí entra a transparência do cliente, como sempre, tá certo? Então essas são as dicas para o tipo quando tem a paleta definida de cores. E aí, Sayuri, então você já falou dos trabalhos, dos, dos trabalhos duráveis, dos temporários, entrou também para falar da paleta de cores definidas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos. Quais os efeitos? Aí entramos nos outros papéis, né? Quais efeitos você vai precisar fazer naquele trabalho, né? O que você vai precisar trazer daquele outro trabalho? A sua escolha vai acontecer, será de acordo com o efeito que você quer fazer, certo? Quero dar um efeito, por exemplo, a minha filha queria uma princesa da Disney, a Jasmine, e queria o vestido dela brilhoso, brilhante, né? Fomos escolher o papel, inclusive ela foi comigo. Eu vou tentar ver se eu acho aqui. E eu usei o papel com brilho. Então aqui, ó, deixa eu até mudar a tela para aumentar aqui. Olha, ela ficou com brilho. Vejam? Tá vendo? O papel aqui é todo brilhante. Inclusive, ele não é colorido na massa aqui também. Tá vendo? Aqui do lado é branquinho. Mas deu o efeito que a minha filha queria, que era o brilho no vestido. Tá certo? Voltando. Então, a escolha vai ser de acordo com o efeito. E aí, as opções são gigantes. Venho para o papel artesanal, que eu adoro. Papel artesanal. Papel translúcido, que pode ser interpretado como
o vegetal, mas existem papéis translúcidos que não são considerados papel vegetal, tá? Por isso que eu não coloquei o papel vegetal. O papel perolado, papel com brilho, como esse que eu mostrei pra vocês, e o papel colorido na massa. Se tiver mais algum tipo, tá, gente? Esses daqui foram os que eu fui lembrando. E aí, esses papéis, como assim, Sayuri? O papel colorido na massa, eu consigo fazer algum efeito? Sim, tem efeitos que a gente consegue fazer com papel, somente com papéis que não são coloridos na massa, porque eu preciso daquela parte onde ele vai ficar branquinho naquele papel. É um dos tipos de efeitos que a gente pode usar, entendeu? Então, papel colorido na massa, o papel colorido na massa é ruim? Não, não é ruim, depende do trabalho que você vai fazer. É o que eu falei lá no comecinho. Quando a gente começa a entender as características dos papéis, a gente começa a ficar mais livre na nossa criação. E aí a gente vai usando essas características a nosso favor. Por exemplo, eu tenho um papel que não é colorido na massa para eu usar aqui. O que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer algum tipo de efeito com ele e usar isso a seu favor, tá certo? E aí, Sayuri, essa escolha aqui é ótima. E aí eu penso, mas aí você vai usar esses papéis que tem essa certa característica, mas e nos casos da durabilidade? Vamos de novo na opção do durável. Então, vem aqui. Então, e se precisar ser durável? O que eu faço com a escolha do papel? Eu vou usar em peças menores ou detalhes nas peças que vão engrandecer ainda mais a minha peça, tá certo? Às vezes a gente fala assim, é só uma pontinha, como por exemplo, é só uma pedrinha aqui na roupa. Ok, pode usar, não tem problema. Não vai ser esse pedacinho aqui que vai desmerecer o seu trabalho. E também os testes, que isso não tem como eu não falar. Então, se ele precisar ser durável, você vai usar sim em peças menores ao quadro, não vai usar na peça, por exemplo, a peça inteira naquele papel. Você faz do papel normal que você escolheu e depois você vem com detalhes pequenininhos nos outros tipos de papel. E também os testes que eu não posso esquecer, que eu não posso deixar de falar aqui também, que é super importante para vocês fazerem também. Então, isso daqui é para quando você precisa fazer um trabalho que vai ter efeitos. E aí, o que vai te nortear na escolha do papel é justamente isso. Qual o efeito que você vai fazer e qual o grau, né? Quais os efeitos que você quer fazer e como ele vai ser usado. Se ele vai ser usado na maioria da obra, na maioria da arte, ou se ele vai ser usado em pequenos detalhes, tá certo? E o último ponto da nossa aula é a questão da modelagem. Eu acho que muitas de vocês estavam esperando justamente esse ponto para a gente conversar. E aí, eu preciso dizer para você que quando a gente fala sobre a modelagem, a gente pensa no nível para poder escolher o tipo de papel. Por quê? Como assim o nível, Sayuri? Não tem tudo o mesmo nível? Não, a gente tem o nível de pouca modelagem, de média, vai ser algo mais sutil, e muita. Quero com bastante modelagem, que ele vai ficar muito modelado esse tipo de arte que eu vou fazer. Então, o que a gente tem que pensar quando entra com esse critério da modelagem? Eu preciso criar um painel cenográfico, então é temporário, que tenha muita modelagem. O que eu vou usar? Entendeu? Então é isso que a gente vai entrar. Então vamos começar com a pouca modelagem. Eu preciso criar um painel fotográfico, mas assim, as peças que eu vou usar ali são peças mais sem modelagem, são retas. Eu não preciso de
eu não preciso modelar, do jeito que eu cortar, aquilo lá vai ficar no meu cenário e não vou precisar modelar. Então, se é pouca modelagem, aí já entram opa, todas as gramaturas. Quais papéis, né, escolher? São papéis de todas as gramaturas. Tem de, não sei qual é a mínima gramatura que tem, não lembro, eu acho que vegetal, eu acho que é 35, se eu não me engano, que é bem fininho. Tem 35 até, sei lá, não sei se 300 é o maior, se 400 é maior, mas todas as gramaturas entram nisso. O que você vai precisar pensar quando é pouca modelagem? Se você for fazer, se for uma peça grande, sem modelagem alguma, precisa de estrutura, certo? Então, eu vou colocar até esse ponto aqui como uma atenção. Por quê? Porque quando você está criando uma arte que ela precisa de estrutura, ela vai precisar de gramatura maior. E aqui, ó, antes de começar tudo isso, eu vou colocar aqui. Estrutura é igual a gramatura. Ó, quero mais estrutura, eu vou precisar de uma gramatura maior, tá certo? Justamente porque isso, sério, porque a gramatura maior, ela vai te dar uma estrutura naquilo. Por isso eu coloquei aqui, se a peça for grande, se você colocar um papel de 120 gramas, por exemplo, ele vai abaular, ele vai ficar com marca. Então, você tem que usar uma gramatura maior que você tiver para poder te dar essa estrutura e o papel poder ficar ali mais retinho, sem fazer esse bolso, né, digamos assim. A média modelagem, aí eu já acho que entra de 120 a 180 gramas por metro quadrado, que é a gramatura, né? Então, 120 a 180 a gente consegue modelar bem ali, sem nenhuma dificuldade. Há muita modelagem, aí eu já preciso um papel com menos. Então, eu coloquei de 75 a 160 gramas. Que são gramaturas que aceitam modelar com muita facilidade. A 160 gramas, eu só estou colocando 160 porque é o papel que eu costumo usar da linha da Canson Mitens, que ele tem 160 gramas. Porém, ele só me permite modelar muito bem porque ele tem algodão na massa. E isso ajuda muito na parte da modelagem não ficar com a marca. Se você pega um Color Plus, por exemplo, no 180, você vai fazer ali a média modelagem. Se você for tentar fazer muita modelagem, ele pode sim ficar com marca, tá bom? Então, isso vocês precisam tomar cuidado, porque o Color Plus, ele tem ali a massa dele, que é um pouco mais enrijecido. Se você pega uma gramatura que é mais alta, de 180 gramas, que ele é mais grossinho, mais estruturado, ele pode sim ficar com uma marca da modelagem que você fizer. A não ser que, claro, tem jeitos para você ir trabalhando ali a modelagem para não deixar a marca. Mas isso daí é super importante. Então, quando eu falo de modelagem, o ouro é justamente esse daqui. E eu vou até deixar aqui a estrelinha, que é o nosso ouro. Deixa eu ver se tem um emoji de ouro aqui. Ah, temos o nosso emoji de ouro aqui, ó. Tirar esse. Peraí. Tenho que aprender a tirar esses negócios, gente. Ícone. Ai, tirar aqui. Não. Ops. Pronto. Tirei todos. Agora eu coloco de novo. Pronto. O nosso ouro é justamente esse. Quanto mais estrutura... Opa. Quanto mais estrutura, maior a gramatura que eu vou precisar usar. Então, quanto mais estrutura eu vou precisar, maior a gramatura eu vou ter que escolher para o meu papel. Muito bem, tá certo, pessoal? Conseguiram entender
Ficou uma aula bem desenhadinha, mas eu queria trazer isso para vocês, justamente para poder nortear vocês, para vocês saberem como escolher cada tipo do escolher, né, o papel para o seu tipo de trabalho. Tá certo? Gostaram? Se você gostou dessa aula, se você gostou de como a gente desenvolveu ela tudo aqui no decorrer do tempo, comente aqui no vídeo, eu vou adorar saber. Curta também o vídeo, mande os comentários, que isso é muito importante para mim. A gente aprende aos pouquinhos e vai melhorando aos pouquinhos também. Eu acho que dessa forma talvez fique mais fácil de vocês visualizarem do que só eu falando aqui, falando por 50 minutos e vocês não entendendo. Quando a gente traz um conteúdo um pouco mais desenhado, um pouco mais estruturado, a gente consegue entender um pouco melhor, tá certo? Muito obrigada pela presença de todos. Espero vocês na próxima Paper Class. Um beijo e até mais.